Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Felipe, fiquei sabendo que você trouxe artigo brasileiro aí de grandes, feito por grandes amigos nossos do Brasil aí, da ecocardiografia brasileira. Conta pra gente qual vai ser o nosso artigo do Echo Journal Club. Sempre que sai algum artigo brasileiro, seja em revista internacional ou nacional, mas que eu acho que é relevante para a nossa prática e também para o nosso conhecimento cardiográfico, eu gosto de trazer ele aqui e dessa vez não podia ser diferente. Esse trabalho publicado agora nos arquivos brasileiros de cardiologia, que traz aí valores ecocardiográficos de referência para as câmaras cardíacas no Brasil, é um trabalho que definitivamente nós precisamos conhecer, né? Esse que é um grande esforço, como você já comentou, de colegas aí nossos de todo o país e que basicamente visa aí, né, tem por objetivo trazer valores normativos que possa nos ajudar a embasar nossa avaliação cardiográfica da população brasileira, em homens e mulheres e principalmente em todas as regiões brasileiras. Então, aqui é um esforço de 20 laboratórios de ecocardiografia nas 5 regiões brasileiras, com quase 500 pacientes, onde o objetivo era fazer uma avaliação de indivíduos saudáveis para que a gente tivesse aí uma noção de como são os valores de dimensão e função cardíaca das câmaras cardíacas na população brasileira, especificamente na população brasileira, e, sobretudo, tentando reforçar aí diferenças regionais que a gente eventualmente tenha aqui no Brasil, já que temos um país de realidades bem distintas e com bastante miscigenação aí de maneira heterogênea, tá? Então, aqui a gente tem, como eu já comentei, quase 500 pacientes, quase 500 indivíduos, já que todos eram saudáveis, né? Houve o cuidado de excluir toda e qualquer comorbidade que os pacientes tivessem e que pudesse afetar aí a avaliação dessas câmaras cardíacas sem que houvesse aí a possibilidade de afastar um estigma patológico. Então, pacientes de fato, né, doentes foram excluídos, assim como gestantes, atletas e obesos também, para não impactar negativamente, para tentar tirar aí, manter realmente a avaliação de pacientes saudáveis nessa análise, tá? Aqui também foi feita a avaliação da deformação miocárdica e para essa finalidade foi feito o uso de um software offline, que foi o AutoStrain. Então, isso minimiza também a variação entre fabricantes no momento da análise do strain, o que é bem interessante aqui nesse nosso caso, tá? Interessante destacar que a gente tem aí, né, uma distribuição, obviamente, com um percentual maior de pacientes na região sudeste, né, quase metade dos pacientes vieram da região sudeste, mas a gente tem uma boa representatividade de todas as regiões brasileiras, e essa coleta de dados aí teve início depois da pandemia, já em 2021, e é uma pena, né? Eu fiquei chateado quando vi ali que, apesar de termos quase 500 pacientes, a gente poderia ter praticamente 600 pacientes se não tivessem aí sido excluídos os outros 97 participantes
sendo que desses, 75 foi apenas por armazenamento inadequado das imagens, ou seja, quem sabe a gente não pudesse ter ainda mais pacientes para fazer essa avaliação. Bom, de toda sorte, eles fizeram também a divisão por raça, e aqui vale destacar que essa raça é uma raça autorreferida. A gente aqui não tem ferramenta para dar o diagnóstico de genética, né, da origem genética da nossa população. Isso é muito mais difícil aqui, onde a gente tem uma miscigenação muito grande, mas a gente, de qualquer forma, traz dados que são relevantes aqui para a nossa prática e que podem ajudar a gente nessa avaliação, tá? E um outro detalhe também importante é que, nesse trabalho, os autores prescindiram, né, ou desistiram da análise por faixa etária, por conta de que haviam muito poucos pacientes com faixas etárias maiores, apenas 50 pacientes com mais de 65 anos, e eles acharam que não valeria a pena, a análise ficaria muito prejudicada do ponto de vista estatístico para fazer comparações, tá? Então, olhando para os dados demográficos da população, desses quase 500 indivíduos aqui, a gente vê um leve percentual maior de mulheres, né, 55%, refletindo um pouco da realidade que a gente tem brasileira, conforme os dados do IBGE trazidos pelos autores do trabalho. A idade média foi de 41 anos, mas com uma variação que ia desde os 18 até 100 anos, um dado bem curioso aí nesse trabalho. E a gente vê que, conforme já é sabido, né, a gente tem, obviamente, mulheres menores do que homens, de maneira geral, e com frequência cardíaca também com valores levemente maiores do que os homens, tá? Ainda nessa comparação entre homens e mulheres, agora em relação aos achados do estudo propriamente dito, dos dados ecocardiográficos, de maneira mais relevante, eu diria aqui, eu destaco que, conforme já é bem sabido na literatura mundial, a gente tem mulheres com dimensões cavitárias menores do que os homens, né? E isso leva, claro, a volumes menores e, consequentemente, a uma fração de ejeção que é maior em mulheres, mas aqui também análise da deformação miocárdica pelo strain, tanto do ventrículo esquerdo como do ventrículo direito e do átrio esquerdo, do strain de reservatório do átrio esquerdo, todos tiveram valores maiores em mulheres. Claro que foram valores estatisticamente maiores, ainda dentro do valor de normalidade, mas ainda assim é importante a gente destacar essas diferenças. Um outro ponto bem interessante aqui é que, quando indexado, o átrio esquerdo ele mostrou valores iguais. Então, de fato, reforçando a ideia de que a medida do átrio esquerdo indexada para a área de superfície corporal é muito útil na nossa prática ali e ajuda bastante a representar essa diferença entre homens e mulheres. Bom, considerando as diferenças regionais dos pacientes, então, quando a gente olha ali, analisa as diferenças entre as diversas regiões do país, a gente tem um dado curioso de que no centro-oeste os indivíduos tinham menores dimensões tanto de ventrículo como de átrio esquerdo, e também, e sobretudo em mulheres, a gente teve menores valores de análise na deformação miocárdica. Então, a gente tem ali o strain do ventrículo esquerdo dos pacientes, que inclusive em homens, como tem valores absolutos um pouco menores do que nas mulheres, na região centro-oeste, comparado com a região sul, que foi a que teve os maiores valores de strain, a gente teria ali, inclusive, beirando o valor de normalidade, que seria o valor de 19,3%, mais ou menos 1,2%. A gente, a grosso modo, usa ali o valor de 18%, né, acima de 18% como sendo o definidor de normalidade para esses pacientes. Então, é interessante observar essa ainda que leve, mas ainda que sutil, mas ainda assim existente, né, variação entre as diferentes regiões. Na análise de raça, como a gente tem um predomínio aqui de duas raças, que foi a raça parda e a raça branca, que chegam ali a praticamente 80%, a mais de 80% dos pacientes, eles fizeram a comparação somente entre esses dois grupos, e aqui foi observado que em pacientes da raça branca, a gente tinha dimensões do ventrículo esquerdo maiores, né? Mas essa diferença é muito pouco relevante do ponto de vista clínico, né? Não foi uma diferença tão significativa assim, e a gente não consegue traçar paralelo com outras etnias, porque a gente teve um percentual muito pequeno de população negra, que foi apenas 10%, asiáticos menos de 2%, e indígenas aqui não foram representados, porque a sua inclusão exigia aí uma autorização especial para inclusão no trabalho, tá? Então, de maneira muito objetiva, esses foram os achados principais desse trabalho
que é, quem sabe, aí um primeiro esforço para tentar trazer valores normativos específicos para a população brasileira e, quem sabe, no futuro aí, não muito distante, a gente possa estar usando valores de referência próprios, nossos aqui no Brasil, para estabelecer aí patologias dentro dos nossos pacientes. Bárbara, o que você achou do trabalho? Você já tinha visto o trabalho antes? E o que você achou dos dados que foram trazidos pelos autores para o nosso dia a dia? Esse grupo de ecocardiografistas brasileiros, nossos grandes amigos aí do Brasil, foram realmente incríveis por ter capacidade de juntar esses dados e fazerem toda essa análise completa e robusta e cheia de informações ecocardiográficas sobre a nossa população. Então, apesar de uma população não tão enorme, foi incluída, não tão grande, incluída nesse artigo, é um pontapé inicial para a gente fazer talvez um estudo cada vez maior para homogeneizar cada vez mais essa população brasileira, né, que é tão heterogênea, né? Foi muito bom, eu adorei. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.